Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora vamos trazer a notícia que acaba de sair, né, fresquinha. Renato Gaúcho não é mais treinador do Vasco da Gama. Flávio Dias está trazendo essa informação que desde cedo já estava tendo uma reunião aí para tratar da demissão ou não do Renato. Explodiu aí essa notícia e o Flávio Dias trouxe informações do porquê o Renato Gaúcho foi demitido do Vasco. Então vamos ao corte lá do Atenção Vascaíno com o Flávio Dias. Estamos aí sempre em cima da informação e eu vou ler a nota que o Vasco divulgou. O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras. Eu falei com algumas pessoas do departamento de futebol e da direção do Vasco, diante até de uma notícia que saiu hoje, dada pelo companheiro Bruno Morito do GE, de que Renato estava balançando. Era uma notícia que nós já tínhamos dado aqui na plataforma. O Renato, desde aquele jogo com o Bragantino, quando ele não vai para a entrevista coletiva, ficou um negócio meio nebuloso. Eu dei uma informação aqui de que o presidente do Vasco, Pedrinho, não gostou muito do que ouviu do Renato e teria até dito internamente: deixa ele falar, já não estivesse muito satisfeito. O início foi aquela declaração contra os colombianos e hoje, por exemplo, o único jogador de Copa do Mundo que o Vasco tem é um colombiano, o Andrés Gomes. O Vasco tem o Rojas, o Vasco tem o Cuesta, o Vasco está aí buscando outro colombiano, a gente está trazendo essa informação aqui, mas como conviver? Trouxe o Inestrosa, que hoje, de uma maneira muito enigmática, faz uma postagem, não sei se Jean e Emerson viram, ele fez uma postagem que era mais ou menos como Deus sabe para onde te manda, né? Como se estivesse revigorando as energias em função de alguma decisão que seria tomada. E a partir dali, a relação não ficou muito boa. E eu ouvi hoje de que uma declaração do Renato não caiu bem. Estou, de alguma forma, até quase largando o barco. Isso não ficou legal. Porque o próprio presidente Pedrinho tem uma expressão que ele usa: fica quem quer. Quem não quer, não fique. Ele fala isso para todos os casos do futebol. E hoje me parece que houve aquela boa ligação, né? Renato, vamos segurar a onda? Dá tempo, dia 22 o grupo se reapresenta, o jogo é só dia 22, mas enfim, a notícia é essa: Renato Portaluppi não é mais técnico do Vasco, o Vasco já tem nomes engatilhados, o Vasco já fez algumas sondagens, mas ainda não tem uma definição sobre quem vai ser o seu treinador. Eu até queria fazer aqui um contraponto ao rapaz que escreveu aqui, que é um pensamento, Jean, razoável. Renato saindo é mau sinal porque não vai trazer jogadores. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que o Vasco quer trazer jogadores que o Renato não os quer. Porque a diretoria do Vasco está no mercado e a informação, novamente ratificada hoje à noite por fontes, é de que o perfil do jogador que o Vasco quer é jogador competitivo, saúde. O jogo Vasco e Bragantino ficou nítido. A direção do Vasco viu claramente, Jean, que era um jogo de adultos contra crianças. A expressão que me foi dada hoje: o nosso time é muito mignon. A gente precisa de um time mais casca dura, mais casca grossa. E eu não sei se o Renato
topa. Só que foi uma junção de coisas, né, Jean? Já um monte de declaração, essa coisa, você sempre colocou isso, que o Renato parecia realmente que não estava muito afim, muito legal. E o presidente, mais uma vez, ratificando, sempre disse, fica quem quer. E se o Renato não quer, eu acho que ele, querendo sair, eu acho que o Vasco não fez nem um pequeno esforço para mantê-lo. Agora, a informação que eu tenho nesse momento é de que não há nenhuma ingerência da troca do Renato por conta de um futuro investidor. Nenhuma. É uma decisão de um trio: Pedrinho, Felipe e Admar Lopes. Os três, principalmente Felipe e Admar Lopes, não quiseram mais, por conta de gestão de grupo, a presença do Renato. Muito jogador reclamando, muito jogador incomodado, e essa situação envolvendo os colombianos, isso pesou demais. Pesou demais. Porque o Admar Lopes está no mercado, o Admar Lopes está negociando os jogadores, e vai que ele traz um colombiano. O cara diz, eu vou jogar no Vasco como? Se o treinador lá não gosta de colombiano. Os próprios sul-americanos em geral, porque os jogadores se falam, gente. Jogador de futebol se fala. O jogador de futebol troca mensagem. Pô, o treinador aqui esculhamba todo mundo. Quantas vezes o Renato, em coletivas, não diminuiu o elenco do Vasco? Tudo bem, pode até não ser o melhor dos times, mas é algo para se resolver internamente. Então há uma definição por parte do departamento de futebol. Porque eu cheguei até a perguntar, vem cá, já tem alguma ingerência aí do futuro dono? Não. É uma definição Felipe Admar, referendada pelo presidente Pedrinho. Então essa é uma informação que, assim, eu acho que surpreende pelo momento, mas não surpreende pela situação, né, Emerson? Porque não estava legal, cara. Não estava. Agora, a pergunta é por que não fez antes? Porque talvez ainda não tivesse esse ponto, né? Essa definição. Talvez alguma coisa que esteja acontecendo internamente quanto à busca de reforços, por exemplo, esteja atrapalhando, porque o Renato pede A e aí vem o B, o Renato quer um estrangeiro e o Vasco não quer. Agora saiu a informação de que o Renato entrou em contato com o Arthur, volante, que não é o jogador que o Vasco quer, e é um jogador caríssimo, envolvido em várias lesões. Enfim, talvez tenha sido também um pouco dessa incompatibilidade. Não estava dando mais match. Agora, sobre questão de reforços, o Vasco está ativo no mercado, tá? O Vasco está ativo no mercado. Eu recebi uma informação agora à noite que o Vasco está muito próximo de fechar com um volante, um jogador de meio de campo. Tem uma negociação avançada. É um jogador que outros clubes disputam, mas o Vasco está bem na fita. Há essa possibilidade de já fechar esse jogador, de já ter esse jogador assim, para breve. E outros nomes, zagueiro, meio de campo, atacante, enfim, eu acho que vai rolar alguma coisa. Eu acho que vai ter alguma coisa nesse tempo aí, nesse momento aí. Enfim, vamos esperar para ver o que vai dar. O torcedor fica sempre na expectativa, mas agora vamos botar as nossas baterias todas para saber quem vai ser o novo técnico do Vasco. Vai começar a saga. Acho que para segunda-feira ainda não, mas para a semana que vem, até para aproveitar, né, Jean? 30 dias agora, até o jogo do dia 22 de julho. Dá tempo legal para fazer um trabalho e poder entrosar o grupo, né? Então, rapaziada, ficaram surpresos aí com a demissão do Renato Gaúcho. Torcida do Vasco fez festa com a chegada do treinador, mas ao mesmo tempo foi perdendo a paciência com as declarações que ele vinha fazendo, né? Declarações que fizeram com que o elenco ficasse, né, de nariz torto para ele. O Inestrosa, principalmente, né, sofrendo bastante críticas do Renato, se decepcionando, querendo sair. Parece que agora
já tá, né, se animando de novo em estar no Vasco da Gama. Deixa aqui seu comentário a respeito se você concorda ou não com a demissão de Renato Gaúcho, se você estava satisfeito ou insatisfeito com o trabalho feito pelo técnico. Seu comentário aqui é importante, deixa o like, hype o vídeo para poder ajudar o canal a divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal para poder fazer também com que o canal cresça cada vez mais aqui no YouTube, valeu? E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!